E aí, está se preparando para o vestibulinho da ETEC? Então, estou aqui para tentar te ajudar. Eu sou o professor Sandro Azevedo, sou professor de matemática da ETEC de Tararé e eu resolvi fazer a resolução dos exercícios de matemática dos vestibulinhos anteriores. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que mais pessoas possam ser ajudadas com esses exercícios, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então para a resolução da questão número 12 do vestibulinho do primeiro semestre de 2019. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura aqui e analisar as informações que nós temos. Aliás, esse é um detalhe muito importante, né? Ler com muita atenção para você poder interpretar corretamente o que o exercício está pedindo. A Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico, ela era considerada similar a uma lua. Essa arma, estação espacial, podia se locomover pelo espaço à velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. A cada segundo seria esse valorzão aqui. Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficiência ao planeta C. Inicialmente, a estação espacial encontrava-se no ponto A, e entre ela e o planeta C havia um grande asteroide. Por isso, necessitou ir para o ponto B, de modo a poder visualizar perfeitamente o planeta C, conforme a figura. Assinale a alternativa que contém o tempo que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o ponto B. Bom, primeiramente vamos comentar aqui os detalhes que são necessários para a resolução. Esse exercício ele exige vários assuntos relativos à matemática. Entre eles, propriedades de potência, que nós vamos utilizar, teorema de Pitágoras e potências de 10 especificamente, e podemos relacionar com notação científica. Então, qual é a ideia aqui de resolução? Uma chave muito importante para o que ele me deu foi esse desenho. Esse desenho é um triângulo retângulo e ele me deu 2 lados desse triângulo retângulo. E quando a gente tem triângulo retângulo, a gente tem uma ferramenta muito importante que é o teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, onde eu tenho isso aqui que é a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o 90 graus. Isso aqui é um cateto e esse aqui o outro cateto. No teorema de Pitágoras, você teria que lembrar que a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então vamos lá para a resolução. Então, o que é a ideia aqui inicialmente? Primeiro, repare que nós vamos poder aplicar o teorema de Pitágoras aqui, e esse valor aqui, ele é a hipotenusa. E esse aqui é um dos catetos. E nós vamos ter que descobrir esta distância aqui, ó, que é a distância entre os pontos A e B. Nós temos que descobrir isso aqui para depois utilizar essa informação, que é muito importante, aqui ele já me deu aqui a velocidade da luz, porque se são 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros a cada segundo, eu preciso descobrir quantos quilômetros tem daqui. Porque se eu descobrir quantos quilômetros, eu consigo descobrir qual vai ser o tempo que ela vai levar. Bom, voltando aqui. Uma coisa importante, que se a gente fosse utilizar esse 10 elevado a décima e esse 10 elevado a 9 no cálculo, nós deveríamos deixar eles na mesma unidade. Aqui está 10 elevado a 10 e aqui está 10 elevado a 9. Então eu tenho que fazer a transformação de um deles. Para isso, a gente precisa saber um outro detalhezinho,
que é como fazer a transformação disso. Então, este valor aqui nós vamos fazer uma transformação nele. Esse 1,7 vezes 10 elevado a 10, eu vou transformar ele em 10 elevado a 9. Como fica isso? Eu vou tirar desses 10 aqui, eu vou tirar um deles. Então, eu vou poder escrever assim, ó, 1,7 vezes 10 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui, ó, expoente 1, eu tenho 1, 10, e aqui eu tenho outros 9 e 10. Então, juntando esses dois, multiplicação de base iguais, somos expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que está escrito de outra forma. Aí, o que eu posso fazer? Esse 10 eu posso multiplicar esse 1,7. Aí, ele vai virar 17. 1,7 vezes 10 vira 17 vezes 10 elevado a nona. Então, foi uma maneira de transformar esse número. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é uma regrinha que eu costumo utilizar com meus alunos, que eu chamo de regrinha do DD. À medida que a vírgula anda para a direita, aqui ele é elevado a 10. À medida que a vírgula anda para a direita, eu chamo ela de regrinha do DD. Se a regrinha é do DD, quando a vírgula caminha para a direita, o expoente diminui. Então, aqui a vírgula vai andar para a direita. Então, significa que eu vou andar uma casa para a direita, o expoente vai diminuir uma unidade. Por isso que ele vai virar 1,7 vezes 10 elevado a 9. Isso através de regrinha. Aqui através da definição da potência, né? Mas de qualquer forma, você tem a possibilidade aqui de fazer essa transformação para 17 vezes 10 elevado a 9. E agora nós temos aqui 8 vezes 10 elevado a 9. A vantagem de fazer através dessa forma é que agora a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras sem utilizar a potência se você quiser. Eu vou fazer com a potência para você ver que vai dar o mesmo resultado e depois eu faço de outro jeito mais fácil. Então, como que fica aqui o nosso teorema de Pitágoras? Ele vai ficar 17, que é a nossa hipotenusa, em vermelho mesmo, vai ficar 17 vezes 10 elevado a 9, tudo isso elevado ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais 8 vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. Bom, e agora eu tenho que efetuar isso aqui. 17, agora a propriedade de potência. As propriedades de potência dizem que quando você tem uma multiplicação, você pode elevar cada um deles à potência. Então, aqui vai ficar 17 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. X ao quadrado, e aqui mesma coisa. O 8 eu elevo ao quadrado e o 10 elevado a 9 também. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. Bom, então aqui mais um detalhezinho, então, que é a propriedade de potência. Da onde que eu tirei isso? Eu vou apagar esse detalhe aqui, ó, apagar a regrinha. E vou mostrar a propriedade de potência. Então, uma coisa para você estudar aí seria a potenciação. Então, nós temos na propriedade de potência, eu tenho uma propriedade que me diz o seguinte: quando eu tenho dois números elevados a uma potência, quando eles estão multiplicados, cada um desses números pode ser elevado a uma determinada potência. Ó. O a elevado a n e o b elevado a n também, como está aqui. Foi isso que eu apliquei aqui. Ó. Então, seguindo em frente, vamos lá. 17 ao quadrado
vai dar 289. E agora tem uma outra propriedade que eu vou utilizar aqui, ó, 10 a nona elevado ao quadrado. Tem uma outra propriedade de potência que diz o seguinte, que quando eu tenho uma potência de uma potência, o que eu faço com esse expoente? Eles vão ser multiplicados. Então vai ficar a elevado a n vezes m. Ou seja, resumindo isso que eu falei, simplesmente a gente multiplica esses dois números aqui, ó. Então vamos continuar. Vezes 10 elevado a 9 vezes 2 é 18. Ok? Bom, aqui continua o x ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E aqui o 10 a nona elevado ao quadrado vai acontecer a mesma coisa de novo. Então vai ficar elevado a 18. Ok? Bom, agora nós precisamos isolar o x ao quadrado. Esse x ao quadrado pode vir para o lado de cá. Esse 289 vai para o outro lado. Vezes 10 elevado a 18, mais 64 vezes 10 elevado a 18. Mantendo esse x ao quadrado aqui e efetuando. E agora, como é que eu efetuo esse cálculo aqui? Quando os expoentes, aqui ó, eu tenho duas partes iguais, ó, essas duas partes aqui, ó, 10 elevado a 18 e 10 elevado a 18 são iguais, a gente pode simplesmente efetuar o 64 e o menos 289, que muitos professores acabam ensinando aqui as pessoas a colocarem em evidência. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o 10 elevado a 18 fora do parênteses, então vai colocar aqui, ó, 10 elevado a 18, abro um parênteses, se eu tirei ele daqui, vai ficar ali dentro menos 289. Se eu tirei esse 10 elevado a 18 daqui, vai ficar o mais 64. Então, nós ficamos com isso. Aí, continua na conta aqui, menos x ao quadrado igual. Continua o 10 elevado a 18 e o resultado aqui do menos 289 com menos, mais 64 vai dar menos 225. Certo? Vou continuar aqui na frente, vou apagar a propriedade aqui, depois, se for o caso, vocês voltam o vídeo para pegar as propriedades. Então, vou continuar aqui na frente, fazer um tracinho aqui, vamos continuar. Só vou inverter aqui a ordem, ele estaria escrito assim, para ficar mais bonitinho. Menos 225 vezes 10 elevado a 18. Como aqui está negativo e aqui está negativo, eu vou fazer uma multiplicação por menos 1. Vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, vai inverter o sinal de cada um deles. Então, vai ficar x ao quadrado e aqui 225 vezes 10 elevado a 18. Bom, agora nós temos um outro problema. Esse quadrado que está aqui não pode ficar aqui, ele vai ter que passar para lá. Então, como é que eu continuo com isso? X fica aqui, passa para lá, seria mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. 225 vezes 10 elevado a 18. E aqui x igual. Só que aqui, mais ou menos, isso acontece para toda vez que nós temos que passar a raiz quadrada para o outro lado. Mas como esse x é uma distância, não existe distância negativa. Então, eu vou apagar o negativo, vou deixar ele só positivo aqui, então vou tirar esses sinais. Agora, propriedade de novo. Nas radiciações, nas propriedades de raiz, nós temos uma propriedade que também diz que uma multiplicação pode ser separada. Então, ficaríamos com raiz de 225 vezes raiz quadrada de 10 elevado a 18. Ok? Vamos continuar aqui na frente. Continuando o cálculo, como vamos ficar? X igual. Raiz de 225 é 15.
e a raiz quadrada de 10 elevado a 18, existe também uma propriedade de raiz, vou anotar ela aqui em cima, vamos ver se cabe aqui, se eu consigo escrever, mas tem uma propriedade muito importante das raízes que é transformar a raiz em potência. Se você tem uma raiz qualquer aqui, ó, a gente pode pegar o índice da raiz e passar dividindo essa potência. Então eu transformo uma raiz em potência, essa é uma propriedade muito importante, ó. E eu vou utilizar ela agora. Aqui é raiz quadrada. Então este 2 aqui da raiz quadrada vai passar dividindo esse 18. Então vamos ficar com 10 elevado a 18 dividido por 2. Então x igual 15 vezes 10, daí 18 dividido por 2 dá o 9. Então é aqui que entra aquele detalhe que eu falei que dava para ter feito de uma maneira mais rápida. Repare que aqui está 10 a nona, né? Aqui, ó, ficamos 10 a nona. Aqui também está 10 a nona. Aqui também deu 10 a nona. Então eu poderia ter feito isso aqui de uma maneira mais fácil. Bom, acabou o exercício já? Nada disso, não acabou. Continuando aqui, nosso x deu 15 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui é quilômetros. E o que ele disse para nós ali no enunciado? Ele falou que a velocidade da luz, é de 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros para cada segundo. Então, para a gente descobrir o tempo, que é o que ele pergunta, nas respostas estão o tempo. Eu vou ter que pegar a distância que a gente encontrou, que é o 15 vezes 10 elevado à nona quilômetros, e dividir por 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Então, se eu fizer essa divisão, agora eu vou poder simplificar aqui, ó, 15 dividido por 3 vai sobrar 5. E, novamente, falando de propriedades de potência, divisão de bases iguais. Subtrai, né, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a propriedade de potência que me diz é assim, né? A elevado a m e a elevado a n, divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai o expoente. É isso que eu estou utilizando ali. Então aqui nós vamos ficar com 10 elevado a 9 menos 5, que resulta em 5 vezes 10 elevado à quarta segundos. Então seria esse tempo que a gente teria como resposta. Então agora vamos dar uma olhada aqui nas alternativas para ver como que isso ficou, se está desse jeito mesmo ou não. Voltando aqui nas alternativas, será que tem aquela resposta que deu no nosso lá? Então a nossa resposta era 5 vezes 10 elevado à quarta. Tem isso na alternativa? Tem. Está exatamente assim e ele é a letra A. 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, esse aqui foi um problema longo, né? Um exercício demorado porque envolveu muita coisa. A gente utilizou propriedades de potência, propriedades de raízes, potências de 10 ou notação científica, né? Que é aquela regrinha do DD que eu mostrei para vocês, e teorema de Pitágoras. Então tinha muito detalhezinho de matemática básica envolvido aqui para conseguir resolver esse exercício. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Agora eu vou mostrar aqui como que seria a maneira mais rápida de ter resolvido esse exercício, né? Bom, então primeira coisa seria deixar aqui as duas potências com o mesmo expoente. Então, como eu mostrei para vocês pela regrinha do DD, a vírgula vai andar para a direita uma casa, então ela vira 17 vezes 10
elevado. Aqui estava 10 o expoente, então se ela andou para a direita, diminuiu uma unidade. Então ela vira 9. Inclusive, no anterior eu tive que corrigir o vídeo aí porque eu tinha escrito errado. Eu tinha escrito 1,7 vezes 10 elevado a 9, né? Mas o correto é 17 vezes 10 elevado a 9. E aí a grande sacada do esquema é que, como aqui está 10 elevado a 9 e aqui também, esse resultado aqui também vai ficar 10 elevado a 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer somente com o 17, com o 8, o teorema de Pitágoras, e no final a gente acrescenta aqui o 10 elevado a 9, nesse x que eu encontrar. Aí o cálculo vai ficar bem mais simples. Então, resolvendo o teorema de Pitágoras aqui, nós ficaríamos com 17 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o 17 ao quadrado dá 289, o x ao quadrado e o 8 ao quadrado. Agora eu vou fazer um esqueminha diferente que eu fiz na outra lá. Eu, em vez de mandar o x ao quadrado para a esquerda, eu vou mandar o 64 para cá, ó. Só para não precisar multiplicar por menos 1 agora nesse momento. Fica 289 menos 64 igual a x ao quadrado. Isso aqui normalmente o pessoal não costuma fazer, mas a gente ganha um tempinho aqui. Essa subtração vai dar 225. 225 é igual a x ao quadrado. Consequentemente, x ao quadrado é igual a 225. E, passando a raiz quadrada para lá, já falei que não vai ter o negativo, né? Vai ficar só positivo. A gente vai chegar nos 15. Então, como foi retirado 10 elevado a 9, o correto disso é ser 15 vezes, né? Para ficar igual, aqui está certo, deu 15 mesmo. Só que a medida lá da altura toda, né, daquela distância toda, vai ficar 15 vezes 10 elevado a 9 que eu tirei. Aí segue igual a gente fez no outro exercício lá, né? Vou repetir aqui. Ficou os 15, aliás, 15, não, 15 ponto. Os 15 vezes 10 elevado a 9, que é a distância toda, dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes, né, que é 1 vezes, e 10 elevado a quinta. O 15 dá para simplificar pelo 3, fica 5. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a quinta, divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. 9 menos 5 fica os 5 vezes 10 elevado a quarta segundos, que seriam, até não comentei ali na parte anterior, né? 5 vezes 10 elevado a quarta, vão ficar 4 zeros. Então, multiplicado aqui seria 50.000 segundos. Esses 50.000 segundos, escrito de uma maneira mais resumida, é 5 vezes 10 elevado a quarta segundos, que é o que a gente já tinha visto, que dava na alternativa A, 5 vezes 10 elevado a quarta. Beleza? Dessa maneira ficou mais rápida a resolução do Teorema de Pitágoras, né?